Uma pesquisa sobre o comércio do açúcar nos séculos 16 e 17 ganhou a 8ª edição do Prêmio Clarival do Prado Valadares, uma iniciativa da organização Odebrecht de apoio à pesquisa histórica e à produção editorial brasileira. O livro Comércio do Açúcar, Brasil, Portugal e Países Baixos, 1595-1630, traz excelentes gravuras e uma profunda pesquisa histórica sobre o período brasileiro entre 1595 e 1630. Nele ocorreu o apogeu da cultura da cana-de-açúcar, a riqueza produzida principalmente no Nordeste brasileiro, que foi determinante para a riqueza e poderio de Portugal na época. O autor é o historiador paulista Daniel Stram, que pesquisa o tema há 30 anos. O livro foi o vencedor da 8ª edição do Prêmio Clarival do Prado Valadares. O prêmio ele surge dentro de uma história que a Odebrecht inicia lá em 1959, quando patrocinou sua primeira edição de arte, um livrinho chamado Homenagem à Bahia Antiga, de um fotógrafo baiano de nome José Valadares. Desde então, a Odebrecht tem feito regularmente investimentos na área de cultura, tanto que hoje essa coleção editorial nossa tem mais de 200 volumes. E essa comissão de especialistas do Brasil todo entendeu que o livro do Daniel realmente trazia uma contribuição extremamente importante para compreender um componente fundamental do Brasil colônia, que era exatamente as suas relações comerciais mercantis. A importância desta obra é destacada por especialistas na história do Brasil. O grande foco dele é o comércio internacional do açúcar, travado entre Portugal, Brasil e os Países Baixos, no caso a Holanda. É um trabalho importantíssimo, inédito, com a ilustração absolutamente rica. O livro traz ainda uma visão panorâmica do comércio internacional do açúcar em sua fase áurea e traz imagens e documentos inéditos da história do Brasil que estavam em arquivos da Europa. Nós fizemos o acompanhamento completo, orientando e buscando oferecer também as melhores condições para que isso fosse feito, né? E para continuar falando sobre o assunto, eu converso aqui no estúdio com o autor do livro, Daniel Stram. Bom dia, Daniel, tudo bem? Tudo Seja bem. bem-vindo aqui ao nosso TVE Revista. Bom, é uma verdadeira obra de arte o livro, né? Uma pesquisa muito apurada. Como é que foi feito esse trabalho? Olha, bom, na verdade são dois trabalhos, né? Tem o trabalho o texto escrito mesmo e a pesquisa iconográfica. O texto escrito foi um desafio proposto pela organização, que fosse um livro sobre o comércio de açúcar. Eu tinha uma pesquisa já feita, mas era sobre um dos temas tratado aqui no livro. E eu tinha já toda uma documentação que eu tinha levantado numa pesquisa anterior. Então eu completei essa pesquisa e o livro, à medida que eu fui escrevendo, ele foi se desdobrando e se alargando até ficar nesse tamanho um pouco. E junto a isso era para ser um livro ilustrado. Nós fizemos toda uma pesquisa buscando as imagens que não só fossem belas. E quem nos assiste consegue ver as imagens do livro aí, que são belíssimas gravuras. Nós temos gravuras, pinturas, objetos que foram fotografados e até locais também que foram fotografados. Agora, o mais importante é que todas essas imagens foram escolhidas criteriosamente porque elas, de alguma maneira, elucidam temas que estão ou na página anterior ou na página seguinte. Nenhuma imagem está ali só porque ela é bonita, mas é porque ela tem algum conteúdo... Conta história também, né? Que elas contam, exatamente. E que é uma forma muito interessante também de se ler. Não devem distrair do texto. O texto é importante e espero que as pessoas leiam, porque foi muito trabalho investido e acho que é um tema importante para a história brasileira. Daniel, como foi a busca de documentos para você elaborar esse livro? Olha, praticamente todos os documentos consultados para esse livro estão em arquivos europeus, principalmente em Portugal e nos Países Baixos, então foi uma equipe na Holanda. Multinacional aí, né? Olha, foi complexo. Uma parte eu já tinha para o meu doutorado. Eu morei mais de 2 anos em Portugal, onde eu só trabalhei nos arquivos levantando documentação. Eu já havia ido muitas vezes à Holanda. E depois, com a equipe do prêmio, nós levantamos mais toda uma outra documentação nesses países, mais um pouco na Inglaterra e na Espanha.
quantos anos para elaborar aqui esse livro? Olha, esse livro em si demorou 1 ano e meio. Agora ele se baseou numa pesquisa que eu já tinha feito por mais de 8 anos. Bom, e você fala justamente do período que o Brasil pareceu viável economicamente para a Europa, né, por causa da cana-do-açúcar. Buscar essa época, fazer essa volta a esta época, século XVI e XVII, o que é que você viu mais de desafio? O desafio você pergunta em que aspecto? De pesquisa mesmo. Olha, desafios de pesquisa são sempre, em primeiro lugar, você lê uma fonte, ela sempre foi escrita por alguém e para alguns públicos. E isso você sempre tem que tomar muito cuidado ao ler e analisar e tentar entender por quem e para quem isso foi escrito, e não tomar as coisas simplesmente. E isso é sempre um desafio grande para qualquer historiador, com qualquer tipo de fonte que seja usado. Uma outra dificuldade é encontrar as fontes que estão em arquivos diferentes e que tratam da mesma coisa e tentar cruzar e assim conseguir criar uma imagem mais completa através de diferentes tipos de fontes. Bom, tem uma frase que a gente leu aqui no seu livro, que não é sua, sem Angola não há escravo, sem escravo não há açúcar, sem açúcar não há Brasil. Correta afirmação. Essa, na verdade, é uma paráfrase, enfim, uma frase que provavelmente foi usada por várias outras pessoas, mas principalmente pelo padre Antônio Vieira. Sim. E é, de fato, a verdade, principalmente aqui, mais para o final mesmo do século XVI, início XVII, quando o trabalho nos engenhos já era feito por escravos africanos e já não mais indígenas, ou muito menos. E sem essa mão de obra escrava não seria possível fabricar o açúcar. Não sei se seria bom ou ruim, mas foi um fato. E foi preciso importar também a tecnologia para fabricar o açúcar, né? Isso, a tecnologia foi importada, na verdade, ela já entrou no mundo português anteriormente. O açúcar era um dos grandes produtores do açúcar antes do Brasil, era a Ilha da Madeira, da onde vieram também muitos dos primeiros imigrantes ao Brasil. Então os mestres de açúcar que sabiam o modo de preparo, já tinham toda uma expertise que eles haviam desenvolvido na Madeira, aonde possivelmente chegou da Sicília, ou talvez um pouco do sul de Portugal, enfim. Ok. Obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigado.